os presentes que se sentiram aí motivados a estar conosco hoje, né? Eu acho que são muitas as temáticas super importantes. Eu vou aproveitar e fazer um chamado de que acompanhem a página do Conselho Regional de Administração, o CRA Bahia, porque muitos eventos ocorrem, né? Vale muito a pena. Eu já identifiquei aqui que tem alguns estudantes também da área de gestão, tá? Então, são geralmente pessoas que precisam de atividades acadêmicas complementares e podem aproveitar, né, esse meio como um recurso de suma importância para agregar ainda mais conhecimento, fazer network, né, ampliar aí seu network e poder ter novas visões de como discutir determinados temas para além do que está sendo visto em sala de aula, né? Muito obrigada, Elisângela. Faremos aqui o melhor que estivermos ao nosso alcance, né? Como a Elisângela falou, eu sou Nayara Jesus. Você falou interessante, estava aqui dando risada. Eu acho que quem tem ciúme é minha mãe. Porque meu nome é Nayara Santos de Jesus, mas eu me identifico como Nayara Jesus, né? E hoje a temática é a motivação em primeiro lugar, né? Para que a gente possa discutir aí os aspectos e a aplicabilidade do desenvolvimento sustentável, né? Da sustentabilidade nas organizações. E cada vez mais o tema, né, tem sido bastante discutido, a lupa tem sido colocada mais, né, a fundo sobre isso. E nós tivemos aí a indicação de Jéssica Barreto para participar desse momento conosco. Só para esclarecer a todos também, esse tema, né, de a gente poder olhar um pouco mais sobre como as empresas estão aplicando, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de alguma forma nas organizações, surgiu dos próprios membros do Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas, né? Para quem não faz parte dos núcleos, fica aí também o convite, né, que possam identificar lá, tem várias temáticas que ocorrem, as reuniões são mensais, vocês podem se inscrever para estar participando aí de um dos núcleos, enfim, mas os membros do Núcleo de Gestão de Pessoas receberam aí o desafio de a gente pesquisar mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é aí promovido pela Organização das Nações Unidas, né? E tá, mas como é isso? Como é que isso funciona? E aí veio aí uma chuva de ideias e vamos primeiro entender como é que as organizações estão fazendo isso. E foi bem interessante, inclusive, eu quero aqui também agradecer a Elisângela, porque o tema acabou saindo. Jéssica bem sabe, né? A gente estava, bota isso, bota aquilo, enfim. E a Elisângela trouxe aí a sugestão desse tema, e eu achei muito pertinente, porque aí a gente acaba falando um pouco sobre motivação, né? O que tem motivado as organizações a aderirem, né, a essas novas políticas, essas novas práticas de atender aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E como é que a gente pode também fazer uma breve reflexão sobre como motivar as pessoas das empresas a se engajarem nisso, né? A ter a aplicabilidade dos ODS como um propósito, né? Eu entendo, falando um pouquinho aí sobre motivação, só para a gente dar uma pincelada mesmo, né? E passar para a aplicabilidade disso, mas eu entendo que o primeiro ponto para que líderes possam engajar suas equipes é exatamente entender o que é que faz com que cada uma daquelas pessoas que fazem parte das equipes, como é que elas se sentem motivadas né? A maioria aqui talvez já saiba, mas motivação nada mais é do que qual o motivo para que eu tome uma atitude,
né, para que eu tenha uma ação. Então, o que é que me leva a ter uma ação? Né? Então, para quem já atua em liderança, de repente, em gestão de alguma forma, deve sentir muito isso no dia a dia, de certas dificuldades em eu não estou conseguindo atingir um determinado colaborador. Né? A minha equipe ela não está coesa para que a gente alcance o objetivo. E tudo isso é reflexo do descontrole motivacional aí da equipe. E eu consigo controlar a motivação das pessoas? Eu, particularmente, eu entendo que não, porque a motivação é intrínseco. Eu entendo o que é que me motiva. Algumas empresas, alguns gestores entendem que vamos dar um bônus financeiro. Pode ser que em algum momento isso funcione, ou para algumas pessoas funcione e para outras não. Talvez uma motivação para uma determinada pessoa seja uma melhoria no plano de saúde, né? Para ter uma rede credenciada melhor no seu plano de saúde, né? Ou um atendimento mensal ali para terapias, né? Ou mesmo eu ter X tempo de folga no mês ou a cada X tempo, né? Porque eu tenho uma necessidade de me ausentar do trabalho por algum motivo. Então, ou seja, é muito difícil eu estabelecer uma linha reta de que esse benefício, ou desta forma, eu estou atingindo as motivações de todo mundo. É muito difícil isso, e eu entendo que talvez seja até impossível. Porque como isso é intrínseco, é pessoal, cada pessoa da minha equipe vai ter ali um objetivo particular, né? Um fato para eu estou aqui por conta disto. E aí talvez vocês possam fazer a reflexão de eu estou neste trabalho por determinado motivo, né? E aí pode ser, eu preciso pagar as contas, é o plano de saúde, porque meus filhos não podem ficar desassistidos, né? Sem uma saúde de qualidade. O benefício lá para fazer minha academia, praticar minha atividade física, né? É o combo de remuneração variável que está ali à minha disposição e eu consigo galgar isso, né? Ou é o salário que é muito bom, né? Enfim, então há o deslocamento que para mim é tranquilo, então eu fico confortável aqui. Então, as motivações são muito diferentes. E aí falar de algo um pouco objetivo, que como aplicar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas organizações, você fazer o casamento das motivações pessoais para que o objetivo da organização seja alcançado, se torna aí um cálculo bem complexo, né? Principalmente sendo um assunto consideravelmente recente nas tratativas das organizações, né? E aí as organizações em todos os setores da economia e de todos os portes estão, de alguma forma, tentando se inserir nessa condição, entendendo que se eu ajo com base nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acabo construindo uma imagem melhor de percepção de valor para os meus consumidores, né? Mas como é que eu trago isso para que a imagem de percepção de valor, ela não é apenas pela marca que se apresenta, né? Porque eu posso ir, um exemplo, eu posso fazer o uso de uma McDonald's da vida, né? Que a gente sabe que o atendimento é padronizado, o alimento é padronizado, mas eu posso ter uma experiência ruim em uma determinada unidade do McDonald's. E aquilo pode ser uma referência super negativa que vai interferir aí em outros consumidores. Porque a gente sabe que falar bem a gente pode até falar, mas falar mal a gente abre o bocão, né? E a proliferação do negativo acaba sendo muito mais veloz e o alcance muito maior do que o que é positivo, o que é um potencial agregado ali. Então,
O valor agregado, né, a percepção de imagem, positiva ou não, começa por nossos colaboradores, né? Então, como é que essas pessoas que servem, né, o meu produto ou o meu serviço para os meus consumidores, como é que elas fazem essa entrega, esse atendimento, né? Então, para que elas se sintam motivadas a fazer. Recentemente eu ouvi uma história que eu achei bastante interessante e fala muito bem sobre a conexão do propósito, a motivação, né, e o objetivo da organização. Estava sendo construído ali uma catedral, né, em uma cidade, e uma pessoa passou e perguntou para um mestre de obras, né? O que você está fazendo aí? Estou aqui levantando a parede, fazendo meu trabalho, né? E aí ele perguntou a um outro mestre de obras: não, eu estou aqui construindo um templo que vai trazer aqui muito benefício para essa comunidade. Então, a percepção de valor para aquele colaborador já gera, né, aí um estímulo até de interesse de fazer parte daquilo ali, que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu estou só passando, né? No caso aí de quem fez a pergunta. E enquanto consumidor, eu, enquanto consumidora, por exemplo, se eu percebo que faz sentido para os colaboradores, aquilo já me enche de energia, né? E aí eu quero também fazer parte daquilo. Então, pensar em qual é a motivação, quais são os motivos que levam o colaborador a estarem ali, naquele lugar, com aquelas pessoas, fazendo aquele trabalho, é um dos pontos importantes para a gente pensar sobre motivação. Outro aspecto é a clareza no propósito que eles estão atuando, né? E aí deixar muito claro assim, qual a importância dessas pessoas, desses colaboradores, para o objetivo que a organização quer alcançar. Tem um outro aspecto da motivação que é bem interessante a gente refletir também. Esses colaboradores, eles precisam entender que há um propósito, há uma entrega a ser feita, mas também há para eles uma transformação. Então, no que eles vão se tornar, né? E aí habilidades eu vou desenvolver, eu vou ampliar o meu potencial de competências, né? As lições aprendidas, elas vão ter valor para mim, vão fazer sentido na minha vida, né? E quais as perspectivas possíveis, de repente, eu posso ali galgar nessa organização. E uma coisa que eu particularmente gosto muito, principalmente que eu tenho uma ligação muito forte com a gestão humanizada, com a liderança humanizada, é celebrar todas as conquistas. Isso também faz parte da motivação. Isso me deixa motivado a continuar, né? Porque eu entreguei, né? Entreguei bem e agora estamos todos celebrando aquela entrega que foi muito bem feita. E se a entrega não foi feita ou não foi muito bem feita? Vamos todos nos reunir para refletir. Agora, uma reflexão bem conduzida, né? De entender ali as fragilidades no processo para que aqueles colaboradores, eles também possam continuar motivados a entender que dessa vez não fomos bem, mas podemos ser melhores de uma próxima vez aqui, entendendo o que é que a gente não deve mais repetir, né? E aí, com base nessa breve introdução sobre motivação, eu queria muito que a Jéssica, né, Jéssica Barreto, ela pudesse trazer para a gente como é que a gente pode aplicar, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas organizações. Antes de tudo, obviamente, eu vou aqui apresentar a Jéssica, né? Ela é engenheira sanitarista e ambiental pela UFRB, tem graduação sanduíche aí na Itália pela Sapienza, pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho e auditora interna ISO, eleita jovem líder da água em 2019 pela ONG canadense Waterlution e premiada pela BRK Ambiental por equipe de inovação. Atualmente está consultora SGI de sustentabilidade em empresas de médio porte, integra o Comitê de Sustentabilidade e é mentora de Hub Social.
Possui experiência com gestão ambiental na construção civil, em subcontratadas de ferrovia e mineração. Palestrante e produtora de conteúdo no LinkedIn sobre inovação, sustentabilidade e gestão de projetos. Eu vou também deixar o seu link, pode ser, Jéssica, disponível do LinkedIn? Claro, aí o pessoal conhece melhor. Fique à vontade, muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Eu quero agradecer primeiramente o espaço aqui, né, o convite da Nayara, o Diego, que entrou em contato comigo, né, o espaço da Elisângela, o Conselho Regional, né, e o Núcleo de Estudo. Achei, assim, fantástico essa ideia, né, de trazer esse tema tão atual e necessário ser discutido para além, por exemplo, do CREA, né, porque às vezes a gente vê que fica muito preso esses assuntos no olhar técnico, né, no olhar da engenharia. Mas isso é fundamental estar nesses espaços, né? E quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre pessoas, né? Porque o meio ambiente, ele é integrado, né? E no final das contas é sobre pessoas, tudo isso. E complementando, assim, parabenizando a Nayara pela colocação dela, eu concordo, assim, 100% sobre tudo que ela falou, né? É um desafio imenso e gerir, né, pessoas, mas eu acredito que a gestão humanizada ela é a ferramenta para qualquer gestor. Então, assim, eu defendo muito que, embora os engenheiros, né, prepostos de obras, os líderes, eles têm uma visão de planejamento, uma visão técnica, né, de planilhas, de indicadores, precisa muito ainda trabalhar essa questão da humanização, né, em todos os setores, em todos os pilares. Porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, não existe resultado se não tiver o comprometimento e o engajamento da equipe como um todo. E aí aqui eu quero trazer um pouquinho da minha vivência, né, das minhas experiências implementando sistemas de gestão em empresas, o que é que eu venho percebendo, né, trazer um pouco um olhar crítico e um pouquinho mais técnico para vocês entenderem o desafio, né, que é fazer rodar, fazer implementar o sistema como um todo. Mas antes de iniciar essa questão, né, trazendo ferramentas e falando sobre formas de motivação que a gente acaba planejando, né, estrategicamente, para poder conduzir isso dentro das empresas, eu queria dar um passinho atrás para poder falar um pouco mais sobre essas siglas, né, que estão estourando assim nas mídias, nos noticiários que tem se falado muito, mas às vezes a gente faz um pouco uma confusão entre todas elas, né? E quais são essas siglas que eu falo, né? Quando a gente fala sobre ESG, SG não é sustentabilidade, né? Existe uma diferença que muitas das vezes a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? Então, para que a gente consiga, por exemplo, engajar a equipe, é fundamental para que todo mundo entenda, né? Alinhe, balize todo mundo em relação ao propósito de chegar o objetivo final. Mas a gente só consegue fazer isso se as pessoas tiverem consciência de tudo isso. Então, a gente tem o SG, tem, por exemplo, a sigla SGI, SGA, né, que são Sistemas de Gestão Ambiental e Sistemas de Gestão Integrado, além da sustentabilidade. Então, e o ODS também. Então, passando assim rapidamente por elas, né, para que a gente consiga visualizar em caixas, né? Eu costumo dizer que não existe caixas separadas nisso, porque está tudo interligado, está tudo interconectado. Mas, olhando no ponto de estratégia, por exemplo, a gente não consegue dizer que uma empresa ela é sustentável se ela não tem, por exemplo, um sistema de gestão ambiental consolidado interno. Porque o que é, Jéssica, esse sistema de gestão? Quando a gente está trabalhando, né, uma empresa ali do zero para que ela atenda aos requisitos legais. O que seriam esses requisitos legais? Né? Porque hoje a gente vê a demanda do mercado exige das empresas não só mais atender
o que os órgãos ambientais pedem, né? Eu vou pedir o meu alvará, eu preciso da minha licença ambiental, eu vou fazer o PGRS, que é um plano de gestão de resíduos sólidos para entregar para eles, mas não pode ser só no papel, né? Ele tem que fazer a coleta seletiva, tem que gerir os resíduos, tem a corresponsabilidade atrelado nisso. Então, além dos requisitos, né, para serem cumpridos, as empresas hoje já sofrem uma pressão, né, para atender o mercado, por exemplo, do meu consumidor, né? Os consumidores hoje já têm uma consciência ambiental, socioambiental muito maior, né, para exigir produtos ecologicamente corretos, para entender, né, a responsabilidade, pagar a mais por empresas, por marcas que tenham o respeito e o cuidado com questões ambientais, né? E quando a gente fala de questões ambientais, gente, entendam como um todo, né? Não só floresta, não só água, não só energia, mas pessoas também, está dentro desse meio. E aí, por isso que eu acho fundamental a gente falar sobre o conceito de sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade não é fazer cumprir só a questão ambiental. A gente tem 3 pilares dentro da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e a economia. Então, eu não consigo fazer rodar essa engrenagem se elas não estiverem associadas. Eu não consigo, por exemplo, fazer campanhas socioambientais, né, ter esse cuidado, fazer palestras, engajar pessoas, pensando no pilar social, sem atrelar o ambiental e o econômico. Ou seja, eu não posso propor, por exemplo, para uma empresa que ela adote energia fotovoltaica, né, reuso de água, enfim, várias ferramentas que, por exemplo, na maturidade da empresa não comporta ainda, né? Ela não tem uma capacidade, não tem um payback, né? Um retorno que seja vantajoso ali para ela, mas a gente vai adequar a realidade de cada empresa. Ah, Jéssica, mas a minha empresa não tem, eu estou buscando selos, eu estou buscando sustentabilidade, estou buscando projetos do ODS para atender, mas eu não consigo hoje financiar, né, fazer algo mais robusto em relação a ferramentas e estruturas. Não tem problema, porque a ideia da sustentabilidade é a melhoria contínua, é você fazer o básico bem feito, né? Por exemplo, quando a gente pensa nos ODS, a gente tem os 17, os 17 Objetivos de Sustentabilidade estabelecidos pela ONU, que tem como intenção nortear as empresas para abraçar o maior número de objetivos. Quer dizer que se eu não consigo atender as 17, mas eu atendo 10, eu sou sustentável? Talvez sim, talvez não. Por que eu falo isso? Não é o número de ODS que você abraça que vai determinar se você é ou não sustentável. Mas, porque às vezes, o que acontece? A empresa, ela está buscando vários projetos, coisas básicas, por exemplo, direitos humanos, né, questões relacionadas a trabalho infantil, né, trabalho escravo, questões de trabalhistas, de saúde e segurança estão descobertos, né? Estão à mercê, digamos assim. Então, do que adianta, né? E aí a gente entra na questão do greenwash, de algumas empresas colocarem holofotes em determinados assuntos, mas outros, né? Pensando aí num pilar que é fundamental, o social, né? As relações dentro da instituição, dos funcionários e externamente estão descobertos. Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar crítico para entender o que é a sustentabilidade, né? E quando a gente entende essa estrutura, né, que nem sempre empresas que têm SGA vai ser sustentável, né? Empresas que não tenham ESG, elas são sustentáveis. Então,
Quando a gente entende as caixinhas separadas, a gente consegue abraçar melhor as práticas, né? Vou dar um exemplo, né, em relação a essas diferenças. O SGI, como vocês entenderam, o SGA é você focar em questões de requisitos legais, controles, por exemplo, de consumo de água, de energia, de desperdício, reduzir, minimizar, sempre mitigando o impacto. Então, você vai reduzir o consumo para evitar resíduo. Todas essas ações que a gente faz, todas elas são sobre pessoas também, porque a gente precisa que as pessoas abracem. E eu costumo dizer que para você sensibilizar as pessoas não é uma tarefa fácil, mas quando elas entendem o objetivo principal, né, o propósito disso, e que as lideranças são exemplos que estão realmente engajados e puxando isso, é fluido, né? Obviamente que é uma construção, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, SG, SGA, a gente está falando sobre mudança de hábito, de mindset. Então, é algo que é construído aos poucos, né? Para que é um trabalho de formiguinha, né? Para que isso comece a rodar dentro das empresas. E olhando, né, essa diferença de sustentabilidade e SG, por exemplo, SG já é um olhar mais de risco, né, de negócio. Então, a sustentabilidade, a gente vê os objetivos, tá? E até fazendo um gancho, né, nos ODS, para eu concluir essa parte da diferenciação de sustentabilidade. Os 3 ODS que a Nayara chegou a comentar comigo, né, que foi o 5, 8 e o 10, qual é o nosso olhar enquanto estratégia, enfim, dentro das organizações? Quando a gente pensa no ODS 5, por exemplo, a gente vê ali a questão da igualdade de gênero, como que a gente consegue abraçar ações que promovam essa igualdade de gênero? Quando a gente vê a questão do empoderamento feminino, quando a empresa tem políticas internas, por exemplo, um canal de comunicação, de dúvida, de denúncias para violência, né, contra a mulher, psicológica, enfim. Quando a gente tem esses espaços de fala, para poder promover essa ferramenta e inibir essas violências internas, né? Então, a gente tem alguns mecanismos que podem ser criados para promover essa igualdade de gênero. A questão dos cargos, né, de gerência, os cargos mais altos, serem ocupados por mulheres também. E quando a gente fala no ODS 8, por exemplo, do trabalho decente e crescimento econômico, a gente entra na questão de trabalho infantil, de saúde e segurança do trabalho, direitos humanos, escravidão, esses temas que são, assim, cruciais, né? Que muitas das vezes a gente acha básico, mas há pouco tempo a gente viu aí um escândalo envolvendo empresas com trabalho escravo, né? Então, assim, empresas consolidadas, empresas grandes, que não estão fazendo nem esse básico, né? Que é tão óbvio. Mas, e aí a gente vê a importância de aderir a esses ODS e mapear riscos. Porque olhando, por exemplo, saindo de um olhar humano, né? Vou trazer aqui uma visão bem técnica, bem de mercado, assim, digamos assim. Um escândalo atrelado a algo como isso, por exemplo, ele vai impactar em toda a escala do negócio. Tem a questão dos stakeholders, os investidores, que não querem, obviamente, estar associada à sua imagem com uma empresa assim. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas isso só acontece em empresas grandes. Não, gente. Hoje, para você prestar serviço, né, para empresas maiores, e aí eu vou trazer aqui para a minha experiência, né, que eu já tive, de construtoras. Quando você vai concorrer a uma licitação, enfim, uma construtora, por menor que ela seja, né, pequeno, médio porte ali, quando ela vai prestar um serviço para uma empresa já consolidada, né, na mineração, na logística, enfim, eles
essas empresas grandes, elas têm uma cadeia de fornecedores que precisa cumprir requisitos ali, tá? Então, não são só requisitos, por exemplo, de ter um alvará, de ter uma licença, não é só isso, né? Algumas já exigem selos, já exigem ISO 9001, 14001, né? Por que isso? Por que elas têm todas essas exigências, né? Questões trabalhistas, às vezes elas pedem o relatório, ver se realmente as pessoas estão recebendo o salário justo, se está caindo certinho no dia certo, né? Tem um controle do RH. Por que eles têm essa preocupação? Para não se envolver em polêmicas, né? Não ter fornecedores, prestadores de serviços que não têm uma cultura alinhada com eles. Então, as empresas de pequeno e médio porte, elas já sentem essa necessidade de buscar a sustentabilidade das suas empresas para atender também os seus fornecedores ou os seus parceiros, né? Por conta dessas exigências também. Então, a gente consegue enxergar o macro, né, que não é só fazer o básico. E em relação, por exemplo, ao EDS 10, a gente tem a redução da desigualdade, né, e aí a gente vai criar mecanismos, ferramentas para promover a inclusão de todos, independente da questão etária, né, de idade, do sexo, da orientação, da raça, etnia, a classe, a religião, enfim. Buscar fomentar isso, né, essa igualdade nas empresas. Então, tem todo, assim, para cada ODS que, se eu fosse trazer, a gente teria várias ferramentas, várias formas de implementar, e, obviamente, cada uma delas vai ser diferente, né, para cada empresa. Porque, por exemplo, vou trazer aqui, enquanto consultora, eu não consigo, porque a sustentabilidade e o ESG não é uma receita de bolo. Eu não consigo, por exemplo, trazer um sistema que eu implementei em um resort para um resort em São Paulo para um resort aqui na Bahia. Por que isso? Porque são pessoas diferentes, culturas diferentes. E não só eu falo cultura enquanto pessoa, enquanto região que está, mas cultura empresarial, né? Eu acho que o maior desafio para implementar um sistema de gestão de forma humanizada também é entender que a empresa ela tem a própria cultura, né? E o desafio também é mexer nessa estrutura interna e fazer com que as pessoas abracem, né, esse movimento. Então, olhando a questão, saindo dos ODS agora, tá? Que a gente já teve uma visão geral, e indo para o ESG, quando a gente fala em análise de risco, né, que é a proposta do ESG, a gente vai mapear todas as questões dentro de 3 pilares. E aí é que às vezes a gente faz a confusão. Ah, mas sustentabilidade não são 3 pilares também? Ok, mas ESG, ele é uma visão mais estratégia para 3 pilares que são ambiental, ou seja, a gente vai olhar se o sistema, todos os indicadores, todas as ações em relação ao sistema de gestão ambiental que está rodando na empresa. A gente vai olhar o sistema, o pilar social, né, todas essas nuances que eu comentei aqui, né, inclusive dos ODS, está aqui no pilar social. E na questão de governança, o que é que vai abraçar, né, incorporar? Vai ser justamente a questão da ética, a questão da corrupção, né, evitar, então, vai precisar criar políticas internas, alinhar, ter padrões, né, de procedimentos internos. Então, tudo isso vocês veem que é um processo contínuo de construção.
né, mexe bastante com a gestão interna. Você vai tirar o pessoal da zona de conforto, né? Às vezes as pessoas falam, mas padronização dificulta o nosso trabalho, demora até as pessoas aderirem àquilo e tal, mas é super necessário para que a gente consiga identificar o risco associado a cada coisa e fazer com que a gente construa isso de forma fluida, né? E eu falo sobre padronização, mas com um olhar mais humanizado, porque a gente parte da ideia de que não existe receita de bolo. Não adianta a gente padronizar uma coisa que não vai funcionar. Então, por exemplo, a política de sustentabilidade dentro da empresa, eu preciso que as pessoas participem. O comitê de sustentabilidade são para que as pessoas construam juntos, né? Obviamente que a gente traz um olhar técnico, né, direcionando, mas quem faz a sustentabilidade dentro da empresa são as pessoas. Então, João, como que a gente pode trabalhar a questão dos resíduos, né, dentro do teu restaurante, dentro da tua cozinha? Como que a gente pode minimizar o desperdício de alimentos? Jéssica, o processo aqui é uma correria e tal, eu não consigo estar anotando as informações que você precisa, os indicadores que você vai precisar analisar, mas eu consigo, no final do dia, né, pegar aquele saco ali de matéria orgânica que eu, enfim, fui fazendo no preparo ali da alimentação e pesar no final do dia. Ok, a gente já tem uma ferramenta ali, mas a gente precisa entender o fluxo de trabalho de cada pessoa para ver como a gente pode se adequar a ela, porque a ideia é a gente otimizar, a gente, obviamente, coletar as informações que a gente precisa analisar, mas fazer de uma forma que, que não mexa tanto no processo interno deles, né, de otimizar o processo, porque a gente entende que mudança de rotina é uma energia muito grande e a gente precisa ir se adequando, né? Como a gente pode fazer a partir do trabalho de cada um. E trazendo, né, essa visão aí, não sei se ficou clara para vocês, esse olhar um pouco mais crítico e técnico, assim, né, das siglas, né, a importância de entender, de compreender o que é cada coisa, para aí sim a gente trabalhar, por exemplo, e entrar nas ferramentas. Por que eu falo isso, gente? Na construção civil, por exemplo, eu trabalhava, eu tinha a parte mais, eu trabalhava na parte de estratégia, mas eu trabalhava também no campo, e eu não abria mão disso, de estar no campo, de conversar com as pessoas, de ter essa interação, porque a gente consegue trazer mais eficiência no sistema de gestão como um todo se a gente colhe feedback, né? Se a gente entende, se a gente escuta, se a gente usa essa ferramenta de escuta, né? E porque no final das contas é para eles. Então, só vai ter aderência, só vai ter eficiência, só vai trazer resultado se realmente estiver adaptado a eles, né? Então, eu ia no campo, conversava com o pessoal, fazia os diálogos de meio ambiente e, assim, só trazendo aqui um pouco da experiência, tanto fábrica, né, construtora, a gente tem um fluxo de trabalho que antes de iniciar, né, cada dia a gente conversa. Então, tem os diálogos diários de segurança e os diálogos diários de meio ambiente para poder trazer, né, uma temática por dia, né, porque a gente entende também que não é só aplicar as coisas dentro da empresa, mas o conhecimento ele precisa ser levado adiante. Então, eu, enquanto funcionária, tenho a minha vida em casa, né? E posso trazer todos os ODS, né? Toda a aplicabilidade da empresa para a minha casa, né? Porque isso vai reduzir, inclusive, custo, né? Quando a gente pensa em minimizar, não só para o bem do meio ambiente, mas também para o nosso bolso, né? O bolso da empresa, enfim. Então,
tem esses espaços, né, de troca e de conversa nas empresas, e que eu acho fundamental. Porque ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em relação a essa interação que às vezes que me trouxe um insight, né? Na construtora, a gente, em todo o sistema de gestão, eu acho que vocês conhecem, né? A coleta seletiva, aqueles informativos, né? De vermelho no plástico para cada cor. Então, assim, tem a questão da segregação. E nessa construtora, eu percebi, né, durante esses diálogos, que um dos funcionários, ele não sabia ler. Então, ele via cor, né, só tentava gravar, mas ele sempre tinha essa dificuldade. Ele parava na frente das lixeiras e ficava tentando, olhando ali, tentando saber onde que ele ia colocar as coisas. E não era por falta de conhecimento, né, porque a gente falava sobre a segregação, mas por associar, né, por não conseguir ler. Outra pessoa já era daltônico. Então, como que eu posso usar uma ferramenta para que fale todas as línguas, né, e as pessoas engajem na coleta seletiva, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um informativo, em vez de escrito e com cores, coloquei desenhos, né, do que você pode colocar, qual tipo de resíduo que você pode colocar ali. E aí você vê resultado acontecendo a partir de pequenas ações, assim. Então, é sempre sobre conversar com pessoas e entender que você está trabalhando ali, né, para fazer o sistema rodar, só vai ser eficiente se as pessoas participarem. E então, eu sempre falo que a questão da educação, ela é, assim, um trabalho de base. E aí, quais são as ferramentas que a gente utiliza dentro do sistema organizacional das empresas? A gente vai usar, né, os programas, fazer programas, ações, boas práticas. Aí a gente tem os eventos, tem as semanas de meio ambiente, tem datas específicas, né, que a gente vai promover com o objetivo sempre de trazer uma reflexão para as pessoas e com que elas entendam o objetivo e o propósito do que elas estão fazendo, porque não adianta, por exemplo, eu conversar com as pessoas ensinando sobre segregação, sobre coleta seletiva, se elas, se, por exemplo, eu chego no final do dia, coleto tudo e mando para o aterro sanitário. Então, assim, as pessoas vão falar o quê? Que incongruência, né? Eu tenho um trabalho de separar e, no final das contas, vai tudo misturado para o aterro. Então, essa questão de ser coerente também, né? Então, a gente tem informes, palestras ainda dentro dessa questão da educação. A gente sabe o desafio que é sensibilizar as pessoas, porque a gente, na verdade, não educa, né? Assim, a gente não consegue colocar dentro da cabeça da pessoa aquilo ali, né? É uma questão de sensibilizando e trabalhando essa questão da reflexão do impacto de cada um. Uma outra ferramenta, né, que a gente utiliza uma definição de metas e indicadores, e aí a gente vai para um olhar mais estratégico ali de medir, né, monitorar, de fazer pesquisas também qualitativas. E aí eu trago até um exemplo, né, teve uma situação na empresa que a gente descobriu que um funcionário ele não estava bem a partir de uma lista de presença. Porque o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, essas atividades de educação ambiental, a gente passa a frequência. E do lado a gente tem as carinhas, né, que as pessoas podem se autoavaliar. Então, a gente tem uma carinha triste, uma carinha contente, uma carinha, né, de mal assim, de doente, né? E aí as pessoas, elas assinavam, e aí uma dessas pessoas colocou um rosto triste, e aí a gente foi conversar, foi entender o que a pessoa estava passando, né, num processo depressivo. Já teve uma outra situação de uma pessoa que foi com Covid para a empresa, para a atividade, então, assim, estava mal, né, já tinha sintomas, mas foi por conta da presença, né, da questão da falta do medo da penalidade.
Então, a gente conseguiu identificar isso e sanar já ali, né, para evitar proliferar isso. E uma outra questão que a gente notou, por exemplo, pessoas indo sob efeito de medicação, né, antialérgico, para operar máquinas, né? Então, a gente tem quando a gente olha, tem essa visão sistêmica, né, em entender que não é só uma lista de presença, não é só um contato com as pessoas, mas entender o risco que está associado ali. Por exemplo, uma pessoa sob efeito de uma medicação, né, como que dá sonolência, como que ela vai trabalhar numa máquina, né? E o risco de um acidente. Então, quando a gente entende isso, né, a gente consegue criar mecanismos, né, para ter essa troca e evitar não só riscos ambientais, mas também de segurança. Uma outra e aí a gente vai monitorando também o progresso da equipe, né? A questão do engajamento, a gente vai medindo através das participações desses treinamentos, né? As contribuições, as pessoas conversando, falando, dando exemplos, né? Em casa, então, pessoas contando o que ensinou, o que aprendeu ali para os filhos. Então, a gente consegue ir observando essas coisas, né? E vendo o quão engajadas as pessoas estão. E uma outra ferramenta também é a questão do reconhecimento e recompensas, né? Que a Nayara até sinalizou no início aqui. E eu falo assim, não só estímulos, né, de salário, mas de visibilidade, né, de feedbacks, de conversar com pessoas e assim elogiar na frente, né, de pessoas, não para amostrar, né, não com esse intuito, mas de que é um destaque, né, colocar a pessoa em destaque para que outras pessoas também vejam isso e se espelhem para fazer também isso. Né? A gente sabe que tem um desafio enorme que às vezes o prego tem aquele ditado, prego que se destaca recebe marretada, né? Mas quando tudo depende também da forma que a gente conduz, da forma que a gente trabalha essa comunicação. Então, a gente tem que ter um olhar de como falar, da linguagem, como falar com as pessoas. E aí a gente tem também a gamificação, né? Os jogos, os desafios, formulários, para poder trabalhar de uma forma com que as pessoas elas participem, tá? Então, tem várias possibilidades assim que a gente pode fazer na empresa. E em relação à participação e engajamento, né, a busca contínua em relação a incentivar a participação ativa da equipe, tá? E no planejamento, nos comitês, né, exigir realmente essa participação, e isso a gente só consegue quando a liderança ela faz essa puxada, né? Quando o gestor compreende a importância disso, né? E começa a dar exemplos. Então, às vezes, o exemplo arrasta, né? Às vezes não precisa falar, mas quando você vê a liderança fazendo, né, aplicando aquilo ali, vai acontecendo, né, de cima para baixo, essa mudança de hábito. Em relação à comunicação eficaz, né, eu sinalizei aqui, né, de forma clara. Então, a gente tem aí a ferramenta, por exemplo, da comunicação interna, colocar murais, né, buscar sempre a questão lúdica, as imagens. A gente vê que a sustentabilidade e temas voltados para a questão ambiental, ela é muito colorida, ela é muito de desenhos, né, bastante ilustrativa, para chamar atenção e trazer essa reflexão. Às vezes não precisa muita coisa escrita, mas uma imagem, ela já diz bastante, e você consegue trabalhar aquilo ali. Né?
E uma outra coisa, né, integrar a sustentabilidade nas práticas diárias, é essa visão de adequar, né? A gente não precisa, por exemplo, ser lixo zero, mas para ser sustentável. Mas será que a gente não consegue minimizar, né? Pensar em relação a reduzir, né, impressão desnecessária, de desperdício, consumo, né, de energia. Então, a gente começa a pensar ferramentas, por exemplo, de troca de torneiras, para que seja automática e evitar um desperdício ali de água, ou sensor de presença, né, para poder evitar que a energia, as lâmpadas fiquem ligadas em lugares desnecessários. Então, assim, são pequenas atitudes, pequenas ações que podem ser feitas no dia a dia, né? Não precisa ser algo macro, mas que você já consegue ir implementando aos poucos e você pode dizer que é sustentável, né? Quando você consegue abraçar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada ação, porque é uma busca contínua pela sustentabilidade, é um processo diário. E aí a gente tem a questão de, como eu já tinha trazido, né, uma outra ferramenta, que é promover uma cultura organizacional que valorize a sustentabilidade, incorporando isso na missão, nos valores da empresa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, né, desde a cultura, a gente consegue ir implementando, né, e as pessoas vão se conectando com aquilo. E aí, assim, fechando, né, eu acho que, em virtude do tempo, não sei se ainda tenho mais tempo, mas uma pergunta, assim, né, que às vezes as pessoas fazem, Jéssica, para implementar um sistema, né, a sustentabilidade, um sistema de gestão, em uma empresa maior é mais fácil, é mais difícil do que uma empresa menor? Depende. Por quê? Às vezes a gente pensa, né, quanto mais pessoas, mais difícil a gente trabalhar mudança de hábito e promover a sustentabilidade. Mas, o que acontece? Não é sobre quantidade, mas sobre o indivíduo, como né, sobre qualidade, digamos assim. O quão as pessoas dessa empresa estão aptas e estão aderidas, né, e tem um perfil conectado com esse propósito da sustentabilidade. Então, às vezes você tem uma empresa grande, né, com muitas pessoas, óbvio que tem uma dificuldade ali para gerir todas elas, mas às vezes a empresa já tem nela, na raiz, na cultura dela, nas missões e nos valores, implementado a visão da sustentabilidade como um todo, né? E eu digo a parte social, ambiental e econômica. E governança também, se a gente olha o ESG. Então, ela já vai, no RH, selecionar pessoas, né, predispostas, enfim, com um perfil mais aderente a esse padrão. Então, as pessoas vão ser mais moldáveis para essas práticas, né? Elas vão ser mais receptivas para aquilo. Enquanto empresas menores, às vezes, que não têm uma liderança consolidada e que enxerga essa visão a longo prazo, né? Por menor que seja a equipe, às vezes eu não consigo, a cultura dela não tem isso, né? A liderança não dá um exemplo, então as pessoas não conseguem ou têm uma certa resistência para implementar a sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade é sobre o resultado delas. Então, se elas não fazem coleta seletiva, né? Eu não consigo minimizar esse impacto, por exemplo, né? Então, assim, dando um exemplo bem básico, assim, né? Se a empresa menor, ela não valoriza os seus empregados, né? Não pagam em dia, tem problemas trabalhistas, tem acidente de trabalho, então é um desafio imenso, porque a gente precisa trabalhar, precisa mexer, estruturar a cultura, e aí vai alastrando, digamos assim, para a questão da gestão como um todo. Entende? Então, eu acho que eu tentei, assim, trazer um pouco a visão prática, né?
tentando enxugar, né? Porque aqui, senão a gente levava aqui umas 2 horas conversando. Mas eu não sei em relação ao meu tempo aqui, aí eu tentei dar uma enxugada. Mas quem Oi, tiver Jéssica. dúvida, alguma contribuição, pode falar. Foi ótimo, sim. Acho que atendeu bem a proposta de trazer bem, né, assim, o aspecto prático mesmo da sustentabilidade nas organizações. Eu tinha visto Milton com a mão levantada, né? Não sei se foi algum engano ou se realmente queria perguntar. Não sei se ele está ouvindo. Bom dia a todos. Eu me chamo Milton, Bom dia. sou de Jequié. Realmente esse assunto ele é muito relevante, que envolve, é meio amplo, envolve muito mais do que a gente imagina, e Jéssica fez uma ótima colocação, né? E eu só queria deixar aqui, né, essa minha contribuição. Os fatores de governança estão relacionados ao fato de uma empresa administrar seus negócios de maneira responsável, como a Jéssica colocou aí. Isso leva, né, em consideração os requisitos éticos, né, que está sendo muito em moda agora, a compliance, né, de ser um bom cidadão corporativo, né? Acho que isso é fundamental, com políticas anticorrupção, transparência tributária, bem como preocupações tradicionais de governança corporativa, né? Eu vejo que também a gente tem o alicerce da nossa base familiar, né, que nos leva a ter essa ética, não é isso? Veio do bisa, veio do avô, veio do pai e passou para a gente. Então, isso nos remete a colocar no nosso campo de trabalho, eu como tecnólogo, né, colocar no nosso campo de trabalho tudo isso que a gente aprende. E essas inovações agora, né, com os 17 ODS, a ESG, que Jéssica explanou tão legal aí para a gente, né? Então, realmente, que bom que a gente possa de suma importância e colocar em prática, né? Colocar em prática mesmo, que é o principal. Mas muito bom, agradeço aí essa participação e esse conhecimento compartilhado. Bom dia a todos e a todas. Perfeito, Milton. Muito obrigada por sua contribuição e só, assim, complementando, né, o que você falou em relação à governança, essa questão está sendo bem discutida, né, e a gente tem também a questão de dados, né, de sigilo de dados, todas essas questões dentro da governança, mas por que existe essa exigência? Por exemplo, se a gente pensa em empresas que querem abrir o capital, né, empresas que vão para a bolsa, né, ou que vão receber investidores, esse pilar da governança ele é crucial, né, porque a gente entra na questão dos escândalos, a questão da imagem, e tem, por exemplo, o relatório de sustentabilidade que você precisa, né, levar para os stakeholders, os interessados, né, os investidores, para mostrar, né, como você mesmo falou, Milton, trazer essa transparência, né, e a política de corrupção, anticorrupção, por exemplo, é uma das ferramentas que é utilizada. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Podem participar. Membros do nosso núcleo de gestão de pessoas, fiquem à vontade aqui. Jéssica abriu parênteses enquanto falava sobre 3 ODS que o núcleo de gestão de pessoas do CRA está trabalhando, né? Nós dividimos aí os nossos grupos e estamos focando no ODS 5, que é a igualdade de gênero, né? ODS 8, que é trabalho decente, crescimento econômico, e o ODS 10, que é a redução das desigualdades, né? Dentre os 17 ODS, os membros escolheram esses, até por ter mais aderência também, né? Para práticas de gestão de pessoas também. E você trouxe aí também algumas práticas, né? Alguns exemplos aí de como é que as organizações podem atuar, né? Aí clareando um pouquinho para a gente mais especificamente sobre esses três objetivos. E, de fato, é um grande desafio, né? Na fala de Milton, eu acabei até lendo aqui, viu, Milton,
que eu vi que você botou no chat também. Acho que você achou que não ia ter oportunidade e colocou no chat, né? E aí tem uma parte que eu achei bem interessante, assim, lá no finalzinho tem qualidade das divulgações financeiras e avaliação sobre se os acionistas minoritários são tratados de forma justa pelos acionistas controladores. Por que isso me chama a atenção, né? Porque dependendo do nível aí dessa organização, né, acaba que esses acionistas controladores ou minoritários, eles também estão atuando na gestão, né? E se eu me sinto, de alguma forma, injustiçado, vou colocar assim, né, entre aspas, há uma tendência muito grande de que eu acabe entendendo que se minha equipe também não ganha de forma justa e, né, um salário digno e com benefícios, enfim, de alguma forma, tá tudo bem, porque eu também não ganho, né? Eu também não sou recompensado de alguma forma, então tá tudo certo. E isso casa muito bem com a fala de Jéssica sobre, você até acabou trazendo um pouquinho aí da fala de Confúcio, que foi uma coisa que eu li por 5 anos, todos os dias, porque eu estudei em colégio militar e tinha enorme no pátio. A palavra convence e o exemplo arrasta, né? Falar é muito fácil, apresentar políticas, envolver várias pessoas, uma coisa que me chama muita atenção, e aí quando a gente fala do ODS 10 sobre as desigualdades, a incoerência em eu reunir X pessoas para discutir políticas de diversidade, e naquele núcleo de pessoas eu não tenho a própria diversidade. Então, são questões que a gente precisa ter atenção, né? Se eu estou ali no nível de gestão, eu preciso balizar isso com mais cuidado. Não adianta eu apenas divulgar para o mercado e para os meus colaboradores que nós agora temos uma política de diversidade, né? E há uma prática, inclusive, de mensalmente exigir dos colaboradores que se responda uma pesquisa sobre diversidade e inclusão. Eu não consigo entender qual o objetivo de mensalmente você querer coletar essas informações, né? Se são as mesmas perguntas. É só para dizer que a coisa acontece, né? Então, ter políticas é muito bom, é muito fácil, né? É que nem você ter lá muito bem definida a estratégia da organização, missão, visão, valores, é isso aqui que a gente tem, mas e no dia a dia? Como é que isso se faz presente, né, entre os colaboradores e a percepção disso para os meus consumidores? Então, é bem interessante a gente fazer essas reflexões. E a nossa proposta dentro do núcleo de gestão de pessoas vai ser bem com base nisso daí mesmo, né? Ir na ferida, entender o que é que está aí desnivelado e também fazer proposições, né, de ajustes dentro aí do que a gente for pesquisando e entendendo que pode ser benéfico, eficiente aí para as organizações, tá? Alguém tem pergunta? Alexandre, Jéssica, colocou aqui no chat, alguém... Poderiam me recomendar alguma fonte para ler e entender um pouco mais sobre o tema? Você tem alguma sugestão, Jéssica? Tenho sim. Eu posso mandar material, Nayara. Ele é do núcleo de estudo? Eu acho que não. Pelo nome, eu acho que não. Então, se de alguma forma você... Alexandre, eu vou dar uma sugestão, Jéssica, me permita. Eu vou divulgar novamente o seu LinkedIn. Ele pode fazer contato por lá, de repente pode ser uma boa, né? Caso não dê tempo aí de você disponibilizar aqui pelo chat, tá? Mas se quiser também explanar alguma coisa, fique à vontade. Ótimo. Ele pode entrar em contato porque ele direciona qual tema, né? Porque a gente tem um universo de possibilidades. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, o site do Pacto Global, né, que você fala muito sobre sustentabilidade, mas tem Mundo ESG, então, assim, tem várias fontes, digamos assim, para beber dessa água aí, né? De todas essas siglas que eu falei aqui. Então,
de repente você pode ficar à vontade de entrar em contato comigo, que aí eu te direciono para o tema, para a área, né, que você precisa. Bacana. Marcos Gilberto, ele é membro do nosso núcleo. Ele pergunta: temos um cenário de queda na renda dos trabalhadores menos qualificados, com forte lobby empresarial pela diminuição ainda maior dos ganhos dos trabalhadores. Organizações estão abertas a incrementarem uma maior valorização do trabalho e dos trabalhadores nesse cenário? Você consegue trazer aí para a gente uma percepção sua sobre isso? Em relação a... Eu não entendi a pergunta dele. Em relação a... Organizações estão abertas a incrementarem uma maior valorização do trabalho e dos trabalhadores nesse cenário, por conta, né, dos objetivos aí dessa sustentabilidade, enfim. Sim, sem dúvida, Marcos, assim, e eu não consigo te falar, obviamente, como um todo, né, por todas as instituições, porque cada organização tem ali seu, digamos, budget, né, que chama, né, para os funcionários, né, a questão dos salários, benefícios, está muito atrelado a cada empresa, né, mas a gente tem, eu acho que uma das ferramentas, né, em relação a ESG é essa, então a tendência é sempre a valorização do funcionário como um todo. Justamente, e assim, te falando honestamente, assim, e num olhar mais estratégico, as empresas, elas têm mais cuidado, principalmente agora, né, em relação a questões trabalhistas, mas não só para um olhar legal, né, de evitar multa, enfim, estar envolvido nessas coisas, mas também pensando nesse pilar, por exemplo, de acabar rescindindo um contrato por um escândalo, né, envolvendo trabalhadores, envolvendo acidente de trabalho, envolvendo essa questão. Né? Às vezes um parceiro ali, né, um cliente grande, pode sim rescindir o contrato, né, excluir, enfim, desfazer o contrato por questões trabalhistas, por aquela empresa estar envolvida em alguma coisa. Então, a tendência é melhorar nesse aspecto, sim. Mas não consigo te dizer o quanto, né, em relação a incentivos, porque o que vai determinar é cada organização, né? Ok, muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma contribuição? Não esqueçam, por favor, de preencher aí a pesquisa de satisfação, que acaba também sendo a sua confirmação de presença, tá? Então, tem aí CRABA Paulo Roberto, ele está colocando o link no chat. Então, façam acesso, já é a terceira ou quarta vez, mais ou menos, que ele coloca. Para quem ainda não preencheu, atenção, é isso aí. E enquanto o pessoal manda pergunta aqui ou fala alguma coisa, né? Só uma informação aqui, eu não sei o público-alvo, né? Eu sei que a Naira comentou que tem estudantes, né? Tem pessoas trabalhando em empresas, mas, assim, aos estudantes, né? As pessoas interessadas nesse tema, eu recomendo, né? E, assim, eu sou suspeita para falar, né? Em relação a isso, mas eu super aprovo e incentivo as pessoas, né? Eu acho que a sustentabilidade, esse tema não pode ser fechado, né, para engenharia, para relações públicas, mas também para a área administrativa, porque, por exemplo, se a gente pensa, e aí eu vou trazer de novo para a questão da construção civil, né, algumas construtoras não têm capacidade, por exemplo, para contratar analistas ambientais, né, engenheiros ambientais, para cuidar do sistema de gestão ambiental. E quem, muitas das vezes, acaba abraçando essas questões ambientais é o pessoal do administrativo, né? São eles que fazem a parte técnica, por exemplo, de emitir os manifestos de transporte de resíduo no CINIR, que é um órgão ambiental, né, que controla
para onde está indo o resíduo que está sendo gerado na obra. Então, muitas dessas empresas colocam um administrativo para fazer. Então, tendo esse olhar, né, do que está fazendo, do porquê, é fundamental e é um diferencial, né? Você, enquanto estudante, ou enfim, é sem ingresso, é uma área promissora também para essa área, né? Não é só para áreas mais técnicas. Muito bom, que bom, Jéssica. Eu acho que a gente finaliza por aqui. Não surgiu mais nada no chat, ninguém levantou a mão. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, tá? De pronto você aceitou, acho que é uma contribuição muito rica. Seja bem-vinda, né, ao nosso núcleo. A todos os presentes, gratidão também pela disponibilidade do tempo, por participarem aqui de alguma forma. A gente espera que tenha atendido aí a expectativa, né? A proposta era realmente trazer aí a aplicabilidade nas organizações, então eu particularmente estou satisfeita, tá, Jéssica? Muito obrigada mesmo. Aos membros, muito obrigada. Se puderem continuar na reunião, eu agradeço. Aos demais, um excelente dia, uma excelente semana, que possamos nos encontrar mais vezes. Mais uma vez, eu reforço, acompanhem o Instagram do CRA Bahia, né? Lá nós fazemos as divulgações de todos os eventos que ocorrem em diversos momentos, horários, dias, e as temáticas são sempre muito relevantes. Fiquem atentos lá. Quem ainda não preencheu a pesquisa, responde, por gentileza, tá bom? Gratidão, bom dia para vocês. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada a todos e deixo aqui o espaço aberto, tá? Quem quiser conversar comigo, tem o LinkedIn, a Nayara pode disponibilizar. Já colocou no chat, não foi? Vou colocar de novo aqui. É ótimo. E aí a gente segue aí trocando conhecimento, informação, né? Não é só de uma via, né? Mas a gente vai aprendendo em conjunto. E eu estou super aberta aí, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada, querida. Ótima semana. Tchau.
Oi, pessoal. Desculpa, porque eu acabei ficando sem água aqui. Bom dia. Estou tossindo um pouco. Bom dia. Como estamos todos? Tudo bem, tranquilo. Que bom. Bom dia, professora. Bom dia, Bom gente. dia, minha querida. Bom Tudo dia, bem? colega. Que bom te ver. No último você não pôde, não foi você? Fui eu. Nas que bom. quintas-feiras, eu estou comprometida com um cliente. Demoramos para fechar esse ano, né? O início das nossas reuniões, e eu acabei enchendo minha agenda nesse horário. Legal. Legal. Que bom que está aqui com a gente. Okay. Bom, eu vou tentar ser breve, né, para a gente cumprir nosso horário até às 11, mas rapidamente, assim, o que é que vocês acharam? Vocês consideram que atendeu? Foi bacana? Vixe Maria, que silêncio. Ninguém gostou. Não, é a cabeça dividida, viu, professora? Não, mas eu gostei, até coloquei lá, né? Dei os parabéns a ela no final. Eu tive uma certa dificuldade aqui, que agora, felizmente, parece que parou. Aqui no meu prédio está tendo uma troca de todos os elevadores de serviço. E hoje eles estão... Eu estou em home office hoje, só vou sair à tarde. Eles estão exatamente no meu andar, trocando as portas, né, Nando? As portas do elevador. Meu marido é advogado e hoje também ele está tendo audiência online. Como está chovendo, ele ficou em casa para fazer audiência. Meu Deus, foi um estresse aqui agora, viu? Essa palestra e tudo, um barulho enorme, agora que parou. Aí, mas eu participei, eu ouvi, eu gostei, eu achei, inclusive eu coloquei lá na avaliação uma coisa que me deixou muito satisfeita, assim, que eu gosto, da forma simples e direta que a Jéssica colocou um assunto tão complexo, né? Isso passa uma segurança bacana para a gente, da parte dela. Eu achei ela bem segura, bem humilde, assim, falar de um assunto tão complexo. Voltou, viu? Fique tranquila. Mais alguém quer colaborar para, assim, rapidamente? Vou para o escritório daqui a pouco, não dá para ficar aqui, não. Eu gostei, foi muito importante no sentido de, como a gente está começando a ODS aí, nossas pesquisas, foi muito, inteligente essa palestra nesse sentido, e também a escolha da nossa palestrante Jéssica. Parabenizo aí a professora Nayara, o CRA, a todos. E também, como a Dênia falou, da simplicidade, certo? E para aprofundar, porque o tempo também foi curto, não dava muito para a gente aprofundar, e ele convida, motiva a gente a fazer pergunta. Inclusive, lá eu ia perguntar alguma coisa assim, um pouco fora, mas que tem tudo a ver, né? A alimentação, sobre a sustentabilidade lá na agricultura, lá no pequeno, para pequenas famílias, né? Você vê o nome, aquelas pequenas famílias que se sustentam com aquele sítio, aquela coisa toda. Se há alguma coisa aí, alguém já interessado, inclusive botei isso aí agricultura familiar, agora me lembrei, para agricultura familiar, para o MEI que está lá de um modo geral, chama Camelô. Como é que está essa situação? O que a prefeitura está fazendo por isso? Certo? E essas feiras também, São Joaquim, tudo tem a ver com o que ela falou, por isso que eu dou, como a Edenia falou, muito simples, mas que desperta, motiva, né? Parabéns aí, viu? Antônio, eu também achei isso muito legal, assim, porque ela trouxe, né, exemplos que a gente pode aplicar em grandes empresas e em pequenas empresas, né? Então, isso foi muito importante. E você aí trouxe pontuações bem legais que hoje todo mundo é MEI, né? Nossas condições hoje estão nos levando, nos obrigando, né,
Ah, todo mundo tem MEI, né? Porque as empresas estão contratando no PJ. E é legal mesmo, principalmente para as pessoas que trabalham de forma autônoma, né? No camelô, na feira, foi bem legal você trazer essas pontuações. Como é que pode fazer, como é que pode trazer sustentabilidade para o seu negócio? Eu quero aqui também aproveitar e agradecer a Daniel. Jéssica é indicação de Daniel. É? Né? Parabéns, Daniel. Pois é, eu coloquei no grupo. Gente, precisamos aí tal de uma pessoa, e Daniel me indicou Jéssica, né? E aí a gente fez contato, eu gostei de falar com ela, vai ser Jéssica, né? Ela estava disponível, isso foi muito bom, porque também tem essa questão, né? Às vezes o horário, eu queria manter dentro do nosso horário de reunião, também para facilitar para todo mundo, porque né, já é um horário que já está ali fixado para a gente. Então, talvez não atrapalhassem outras questões. E a proposta era mesmo a gente ter mais informações para que, a partir de agora, de fato, a gente possa começar a colocar a mão na massa. Né? Eu queria até ouvir um pouquinho de cada um de vocês, assim, para ouvir o que é que os membros já estão, se estão já atuando de alguma forma, se pensam, né, já idealizaram alguma coisa, como é que estão? Marquinhos, fala aí do nosso grupo. Marquinhos. Marcos está sem microfone, coitado. Aí ele não vai conseguir. Ah, é? Como é que pode um professor sem microfone? Ele disse que deixou o computador, está sem o computador dele. Como é que pode um professor sem fala, Marcos? Sem fala não existe, eu também acho. Fala igual a minha netinha. Minha netinha de 2 anos agora aprendeu. Oxi! Oxi! Eu também estou assim. Pois é. Mas o grupo de vocês já conseguiram avançar de alguma forma, Edênia? Não, a gente trocou lá, eu vou falar aqui, Marcos, assim, acho que você até está lá, né? A gente trocou alguma ideia da gente até fazer uma coisa mais, iniciar de uma forma também mais simples, com uma palestra, que eu acho, aí eu queria sugerir, aí eu sugeri lá que a gente até fizesse uma reunião interna nossa, um bate-papo online, para a gente alinhar, né, Cunha, alinhar como seria. E nós escolhemos, nós estamos no grupo da ODS 8, né? Eu quero muito falar sobre a questão da questão do desafio mesmo do trabalhador hoje, que eu lido muito com isso, né, no dia a dia, e eu vejo aquela questão mesmo que Marcos colocou, né, ali para a Jéssica, né, como é que ela vê o comportamento das empresas em relação a esse salário exprimido, né? Porque agora todo mundo é salário mínimo, e não é menos do mínimo porque não é permitido por lei. E eu conheço empresas que eu dou consultoria que dá um jeitinho de diminuir menos do que o mínimo, porque diminui lá 1 hora, 2 de trabalho do empregado e quer fazer uma proporção, já que 8 horas por dia, 200 horas, 220 horas semanais, 40 horas semanais, eu sou obrigada a pagar um salário mínimo, eu vou colocar ele para trabalhar 35 horas semanais e pagar menos de um salário mínimo. Então, o que eu acho que é uma grande discussão e que eu acho que nós poderíamos começar, por isso que eu sugeri uma reunião nossa online, nosso grupo, para a gente fechar. Eu acho que a gente deveria começar, sim, com uma forma mais direta, mas de discussão de um assunto tão sério. Porque, assim, mais, em vez de palestra, mais de uma roda de conversa com um mediador, trazendo pessoas que vivem na pele essa situação, porque eu tenho até uma... Assim, eu fico analisando, estudando, não tenho nada que eu possa dizer assim, eu tenho certeza, porque eu não tenho dados concretos, mas é muito mais de vivência, de sentimento, que, inclusive, pós-pandemia, eu estou sentindo muito isso, mas a pandemia, que agora é a grande vilã de tudo na vida, né? Mas realmente nós temos um antes, um durante e um pós-pandemia, né? Virou o mundo de cabeça para baixo, né? E eu acho que durante esse período da pandemia,
eu mesma tive esse comportamento e 100% das pessoas que eu conheço buscaram crescer, evoluir, e os trabalhadores, aqueles que foram desligados, porque a primeira coisa que a empresa fez foi demitir, né? Foi tirar o RH, demitiu gestão de pessoas, tira o RH, que eu não preciso, né? E aí eu vi isso acontecendo com clientes meus e eu desesperada. Mas aí esses empregados, eles tiveram muita oportunidade, nós tivemos muita oportunidade, a internet ofereceu sistemas aí disponibilizados, palestras gratuitas, treinamentos gratuitos. Eu fiz, Nayara, o coaching, na época que coaching não era nem tão falado como é hoje, mas eu fui buscar, eu fui fazer em São Paulo mesmo, pela Slack, depois Slack até trouxe turmas para cá, mas eu fiz um curso total, tipo uma pós-graduação, e na pandemia eu vi quase que meu curso inteiro pela Slack gratuito, e eu paguei uma fortuna. Então, assim, eu divulguei para todo mundo, fiz, gente, aproveita que isso é muito bom. Então, quem evoluiu fomos nós, os empregados. Os empresários pararam no tempo e no espaço. Eles não evoluíram. Então, nós estamos vivendo agora um choque, na minha opinião, nós temos um choque de relação do trabalho muito grande, porque empresário parou. Eles ficaram lá esperando passar a tempestade, dando um jeitinho aqui, outro ali, demitindo gente. E quem foi demitido e os trabalhadores buscaram evoluir, crescer, e cresceram muito. Tanto que hoje, o que o empresário está precisando? Trazer de volta e não quer pagar. Sabe? Hoje, eu implanto planos de cargo e salário. E hoje eu estou tendo dificuldade porque o salário mínimo está para até assistente, auxiliar de serviços gerais, sem nenhum preconceito, mas a gente tinha uma escala, né, salarial, a gente tinha como fazer. Hoje você tem garçom ganhando mais do que o assistente administrativo dentro da mesma empresa. Porque o assistente administrativo que está chegando é salário mínimo. Né? Eu já vi vaga de analista com salário mínimo, viu? A analista com salário mínimo, advogado sênior ganhando R$1.500, R$2.000 eu fiz agora há pouco tempo. Então, assim, é complicado aquilo que Marcos colocou, né? Como é que as empresas... Eu acho que tudo isso, não é só essa questão da ODS 8, mas de tudo, inclusive em relação à sustentabilidade, essas coisas que o Cunha colocou aí, muito legal, né? Até a Feira de São Joaquim, os camelôs e tal. Mas se não houver uma ação, uma política pública forte, agindo em cima, nossa, a gente vai ver ainda uma estrada muito longa pela frente, na minha opinião, para poder fazer essas coisas realmente, essas ODS realmente serem implementadas. Porque eu quero saber o seguinte, divulgar, quando falar... é que a gente vai fazer esse evento? Pois é, e aí a gente... Eu já estou curiosa. Aí a gente precisa, Marquinho, Cunha, o pessoal que está lá, Jackson, que eu me lembro, né, com a gente no grupo. Eu acho que a gente precisa marcar urgentemente uma reunião online à noite e alinhar isso e ver quem pode trazer quem e fazer uma roda de conversa, de discussão mesmo, trazer empresário, trazer empregado e fazer um debate, sabe? Eu acho que isso aí seria legal. Bem quente, assim. Bem quente, pegando fogo. E divulgar isso para todo mundo, exatamente. Eu estou totalmente... eu estou disponível, inclusive eu estou viajando amanhã, vou passar 12 dias fora, né? A trabalho, então eu estou online, estou trabalhando e podem me ligar e marcar, viu, Marcos? Horário e vamos fazer rápido isso. Você falou uma coisa, Dênia, muito interessante, que eu nunca havia feito essa reflexão. Os trabalhadores evoluíram, né? Buscaram se aperfeiçoar de alguma forma, aproveitaram o tempo, né? E os empregadores não. Eu sinto coisa, isso. Eu estou aqui em rebuliço com isso, que eu fico, cara, faz todo sentido. Eu sinto isso todos os dias. E, por outro lado, existe também uma questão assim, os empresários, hoje, eles sabem, e aí tem
os termos muito bacana, marqueteiramente eles usam. Por exemplo, gestão humanizada. Não, porque minha empresa é gestão humanizada. Não sei. Quando você entra lá, eles não sabem nem o que é gestão humanizada. Não sabem o que é. Sabe? E muito menos aplicar uma gestão humanizada. Então, isso tá. Eu acho que nós. Eu sou uma pessoa muito otimista. A vida me ensinou a ser otimista, né? As porradas ensinam a gente a ser otimista e não pessimista. Mas eu acho que nós estamos passando por um período de acomodação, sabe, Nayara? E que os empresários vão ter um start num determinado momento, eles vão dizer assim, ok, nós precisamos implementar o DS8, mas eles não sabem, não conhecem e nem querem, porque eu também reconheço, porque eu faço a consultoria financeira de muitas empresas, e eu sei que tem muitas empresas que estão fora do ponto de equilíbrio. E é muito difícil você viver e sobreviver sem um ponto de equilíbrio, né? Então, eu entendo isso. Mas eu sou mais a favor de criar... Eu tenho implementado e tentado criar processos ágeis, com um número de pessoas menores, mas ganhando mais, podendo pagar mais, Sim. trazer mais capacitados, pagar mais, fazendo mais. Então, minha lei hoje é menos com mais, né? Menos para trazer mais, para sair também, ajudar os empresários a sair desse desequilíbrio, né? Que eles estão muito fora. Né? Tem muitos que sobreviveram, mas ainda não conseguiram nem chegar no ponto de equilíbrio. Eu acho que isso que você trouxe responde um pouco, pelo menos eu estou aqui fazendo ligações do que Marcos tinha perguntado antes. Né? Pois é. Bom, a gente otimiza o pessoal, mas a gente consegue valorizar quem está. Eu acho que isso, né, tendo o cuidado com a devida proporção, até para não sobrecarregar quem está, mas casa bem isso. Legal, bem legal. Eu acho que olha, não vocês arrumem logo esse negócio para a gente fazer logo, pelo amor de Deus. Não é nem só sobrecarregar, mas também não deixar à parte os que não estão tão bem preparados, porque essa é uma outra questão muito forte dos empresários. Eles querem todo mundo pronto. Não tem perfeito. Como. Eu estou com uma seleção que a minha equipe está fazendo, a gente está fazendo agora, que o cliente pediu que tivesse tudo, inclusive 2 anos de experiência em Power BI avançado, com 2 anos comprovado de experiência. E o salário é de R$2.000. Quando você bota isso e chama, e a pessoa vem com Power BI, ela vira. Eu fico constrangida de falar o salário, porque eu pergunto primeiro antes: quanto é o seu salário, sua média atual? O último meu ganhava 6, ganhava 9. Aí eu falo, não, então obrigada por responder, por mandar seu currículo, mas você está fora. Quer dizer, eu fico catando agulha no palheiro, você entende? Então, assim, nós estamos vivendo um período de muita instabilidade e desequilíbrio, na verdade. Essa mentalidade do empresário de contratar profissionais com esses requisitos todos, com essa experiência toda, até acha, mas tenha certeza que ele não vai ficar. Qualquer coisinha a mais que outro der. Então, olha a mentalidade empresarial como está atrasada em relação ao mundo. Está me entendendo? Depois tem uma mentalidade tão grande, o que importa é exportar. Exportação é fase no mercado internacional. Mas na hora que alguém está trabalhando, se preparando, que daqui a 2, 3 anos, o que se exportava hoje com valor alto vai ser baixo. E isso está escrito, isso está na economia. É que eles acham que entendem de economia e não entendem. Se for pagar todo mundo um salário mínimo, o que vai acontecer? Até o próprio, que a gente não pode falar muito para evitar discórdia, essa coisa toda, que mistura vocação e ideologias políticas, que não tem nada a ver, política é política, sempre foi e vai ser política, e aí não acordam para isso, não acordam que amanhã todo mundo ganha um salário mínimo, como é que vai ficar o país? Entendeu? Ele vai perder posições lá na frente, porque tem outros países aí que estão na frente. É assim que a gente vai chegar ao primeiro mundo?
entendeu? São essas coisas que têm que ser estudadas. Eu, por exemplo, na minha área de administração, eu sei onde é que eu estou, mas eu gosto bastante da área de economia também, porque sem economia a gente não anda, não vai andar. Tributos, concordo plenamente. Tributo precisa ter um reajuste, tem que ter uma mudança essa reforma que vai ter aí. Mas é preciso também olhar o outro lado, porque se fizer vontade, ninguém vai pagar imposto. E aí, como é que vai sobreviver? Como é que vai ficar as rodovias? Como é que vai ficar isso? O que é preciso é a gente aprofundar nos estudos para que tenha, como é que se diz? Aquele coisa de fiscalizar. Gosto muito daqueles que dizem assim o seguinte: o governo, os seus representantes que estão aí, eles são dependentes de você. Você é quem decide. Então, para que você decida, certo? Você é preciso ter um pouquinho para fiscalizar essas pessoas, entendeu? E outra coisa, quem executa não fiscaliza. Não espere que o executante vai dizer o que está errado, vai dizer que está tudo certo, que a melhor forma é essa. Não quer se ouvir uma crítica. Ultimamente a gente está vendo aí, como é que é? Mas é preciso que a gente fique atento, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande de conversar, saber onde é que está, porque desvia para um lado que não tem nada a ver e as pessoas acabam se desestimulando. Mas a gente tem que ter posição, ser positivista, acreditar na administração, porque sem a administração também não vai andar, economia sem administração não anda, sem a contabilidade, que é o nosso controle, certo? Então, o que é preciso é isso aí, a gente incrementar isso aí. Agora, tá difícil, tá? Tá muito difícil. Tá difícil mesmo. Bora, vamos marcar a nossa reunião, gente, aqui no grupo agora. Vamos. Até para me programar, porque eu vou ter 2 semanas ultra carregada, mas à noite eu já até coloquei lá. A partir das 19, contem comigo, 20 horas de preferência. Eu gostei muito dessa proposta aí de Marcos, né? De fazer esse diagnóstico. Eu acho bacana, porque aí, com os dados, a gente já leva isso para essa roda de conversa. Pois é, vamos fazer, eu gostei. E gostei principalmente do ponto 2 aí, vai ser ótimo. Vamos por aí então, isso. Marquinho. A gente só combina aí uma reunião nossa para alinhar como vai ser, quem vai trazer quem, como é que a gente faz essa, né? Trazer mais dados também, que a gente precisa conhecer bem isso aí. Tem alguém de outro grupo aqui? Rafa, Dani. Geis não estava aí, Geis é de outro Tereza. Geis, eu acho que deve ter saído por causa do trabalho. Bom dia, tá me ouvindo? Tô, Rafa. O grupo 10 ou 10, a gente vai se unir. Só que nas últimas semanas eu tive que fazer uma cirurgia no meu dente. Aí eu fiquei impossibilitado. Mas eu tô organizando de novo a minha agenda. E o mais breve possível a gente vai se unir para discutir ideia e proposta. E na próxima reunião a gente vai trazer pouco pão. Tá ok, Rafa, obrigada. Tereza é de algum dos grupos daqui? Aqui tem o ODS 3, que é o de Rafa, o ODS de vocês é o 8. Tem alguém do 10 aqui? Não sei se Tereza é do 10. Bom, mas pelo menos o ODS 8 já está encaminhado. Gostei disso. Já está encaminhado. E eu já... Vamos Dani, você é de qual? Vamos seguir por aí, como o Marquinhos sugeriu aí. Daniel, você é de qual grupo? Tá desligado o microfone. É o DS5 Diversidade. O DS5, né? Eu estava vendo com a empresa Cibra
empresa de fertilizante, uma das empresas que patrocina aí os programas da Já Bahia, e lá predomina muito, tem um equilíbrio entre homens e mulheres, inclusive tem setores que predominam mais mulheres. Eu estou tentando entrar em contato com eles lá para ver se eles confirmam a empresa como referência. Tá, beleza. Então, na verdade, esse é o grupo 5, né? Isso. Então, está faltando o grupo 10, que não tem ninguém aqui, que é a diversidade, né? Redução da desigualdade. Deixa eu já, como o grupo 8 já está bem encaminhado aqui, eu queria que a gente já pudesse atender aqui a algum ponto do nosso plano de ação, com o que vocês estão aí propondo. O que é que vocês acham? Perdão, a ligação, falhou aqui. Eu concordo. O que eu falei foi o seguinte, para a gente já aproveitar aqui o momento e ver onde é que a gente já pode encaixar dentro do nosso plano de ação. Essa proposta aí do ODS 8, tá? Da equipe 8, da equipe do ODS 8, porque aí a gente já atende um dos nossos objetivos. A gente tem... cadê, né? A gente tem um que é para agosto, que é realizar palestra na área para estudantes, por exemplo, tá? É o que está no... Deixa eu abrir aqui, é o que está no plano de ação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês, que vocês vão acompanhando também. Isso foi o que a gente apresentou lá para o CRA. Já está chegando para vocês? Já. Ótimo. Bom, é bom até que a gente já vai acompanhando aqui o que a gente já fez. Depois eu arrumo de bonitinho. Mas a de junho, essa daqui a gente acabou de fazer, né? Uhum. A de junho já está ok. Vou botar só depois eu arrumo direitinho. Para agosto, tem isso aqui, ó. Palestra da área para estudantes. Convidar líder de uma empresa ou órgão da área. Deixa eu aumentar só um pouquinho para facilitar. Para falar sobre a 10, 5, 8 ou 10, né? No evento, tem esse nome aí porque já estava de um outro modelo, tá? Que eu peguei, mas isso aí a gente pode botar nosso nome. Que é a conversa com especialistas. Vocês acham que para agosto a gente consegue fazer? Ó o medo. Ó o medo do prazo. Não, assim, por que que às vezes bate, para mim, pelo menos, a questão aí, o grau de risco aí não conseguir ninguém até agosto bacana, porque, na verdade, o trabalho aí é identificar e convidar, né? Identificar pessoas e convidar. Então, de repente, se a gente fizesse assim, todo mundo trouxesse alguém, desse uma opinião lá no grupo lá da gente, de alguma pessoa e tal, acho que a gente pode pensar. Eu tenho que ver, por exemplo, quem eu poderia dizer, convidar, né? De empresa. O que eu pensei aqui, depois, claro, vocês discutem no grupo, mas como vocês estão pensando em fazer um diagnóstico, a gente já podia, nas empresas e as pessoas que vão responder a essa pesquisa, já identificar quem já pode vir. Ou pedir indicação também, né? A gente pode, um de vocês aí ser mediador dessa roda de conversa. E por que eu pensei dessa forma? Porque a gente une as duas coisas que a gente precisa. Entende? Então, eu acho que pode funcionar, mas vocês conseguem se reunir, vocês vão entender aí quando é que vocês vão se reunir, mas será que consegue ser até a próxima semana? Pelo menos para a gente entender o que a gente pode entregar para agosto, entende?
Em julho, eu estava dando uma olhadinha aqui. Oi? Deve ter sido ele. Em julho, tem aqui aplicar pesquisa em empresas, órgãos, faculdades da sua área, realizar. Também? Se pode ser online? Para ser online. Vocês pretendem fazer online ou presencial, algum evento? Aí vocês que decidem. Aí a gente pode decidir como vai ser. O dia, o horário direitinho, viu? Deixa eles se articularem sobre isso. Já pensem também sobre essa questão do formato, né? Se virtual ou se presencial. E aí a gente já, quando vocês voltarem com a resposta, pode ir botando no grupo para a gente ganhar tempo. Não fica esperando as reuniões, não, porque senão a gente produz pouco, né? E aí vocês já trazem para a gente o que é que vocês pensaram, né, para fazer. Então, entre julho e agosto, tinha isso aqui, né? Realizar uma pesquisa da área, diagnóstico e tal. Se vocês conseguirem dar um start nesse diagnóstico, como vocês estão pensando, a gente já atende também a isso daí, né? Rafa, eu não sei quando é que a sua equipe pretende se organizar, se encontrar aí para começar a conversar, mas eu queria que vocês tentassem dar uma celeridade nas produções, né? Pelo menos na definição do que é que vocês pretendem aí, como é que vocês pretendem trabalhar, tá? Porque senão a gente perde o time, aí quando chega em novembro e tal, aí fica uma correria desenfreada. E aí, se conseguirem agilizar ao máximo, é importante. Certo? Bom, eu apresentei aqui... Essa pesquisa, não interrompendo, essa pesquisa para o mês de julho, ela realizando diagnóstico, ela é dentro do item 8 só, ou pode ser de um modo geral, a segurança, porque Edene aí é uma pessoa que, como é que chama? Embora esse que ela está tarefada, a gente ajudar ela, as empresas que ela presta auditoria e consultoria, fazer um questionário pequeno, entendeu? Uma fonte. Uma fonte, tá vendo aí? Agora, aquele questionário que eu já participei até de uma entrevista junto com ela, e a gente viu a dificuldade que as pessoas mostram devido a segurança, muita segurança, entendeu? E essa pesquisa, no máximo, ter 10 questões, no máximo, né? Para a gente pesquisar, tá me entendendo? Outra coisa, ela sendo... Eu acho melhor ela ser presencial, apesar que nós estamos vivendo um mundo virtual. Mas ela presencial... ela é muito mais... A pessoa se sente mais confiante, a gente vê nos olhos como é que a pessoa está recebendo a pergunta. E, por outro lado, está cheio de golpe aí, as pessoas não querem nem responder. Tanta gente aí fazendo pesquisa que não entendeu? As pessoas deixam a pessoa preocupada. Então, eu gostaria que a Dene aí... Não sei, Dene, o que é que você acha? Você falou pesquisa presencial? A pessoa chega lá e fazer a pergunta e tal. Você tem que contratar alguém, né? Não tem condição. É isso que eu ia falar, é muito complexo ser presencial. Porque até problema que eu vejo... Fala, e nas empresas onde eu tenho... a pessoa chegar, conhece a pessoa, ligar e fazer a pergunta para essa pessoa, estou fazendo aqui uma pesquisa, você pode me responder isso, isso e isso. Não diretamente aquelas que se coloca coisa de pesquisa que existe, como é que é o... Não, Cunha, vamos objetivar. A gente, se é para fazer uma pesquisa, nós vamos fazer no link online, a gente cria rapidinho e tal. A gente caminha para as pessoas do nosso network, da nossa relação. Sim. E pede para que eles compartilhem com pessoas do relacionamento deles também. E aí espera o resultado. Lógico que a gente sabe, não só por esse motivo de insegurança, não sei o que, cada vez maior, mas a vida toda, esse tipo de pesquisa, ela tem uma resposta menor do que aquela que a gente quer. Tanto que existe uma margem de erro, uma margem
o universo, você coloca um universo, você tem 10% desse universo no máximo responde. Então, assim, a gente já considera tudo isso e a gente precisa ver qual o volume de resposta que a gente precisa, né? E daí a gente vai estipular qual é o universo. Mas eu acho que tem que ser online e é o que vier de resposta. Não, eu também concordo, porque a gente não vai ter braço para isso, e até para ter volume, né, nos respondentes, a virtual, ela acaba alcançando mais pessoas. Tá? Eu acho inclusive, que até mesmo a gente tem que pensar, eu gosto muito do evento presencial, ia ser ótimo se a gente conseguir o evento presencial. Ainda assim, nessa pesquisa, a gente pode até perguntar, você participaria e você gostaria de presencial online? Porque hoje, principalmente empresários, estão preferindo online. Os empregados, os colaboradores, não têm disponibilidade para, durante o dia, estar uma manhã inteira aqui, assim, com a gente, entendeu? É muito difícil se deslocar, ir até lá. O online veio para ficar e não tem mais jeito, não. Graças a Deus. Eu não estou dizendo que é contra não sou contra o online, não. Ele é uma ferramenta muito especial. Ela também, pelas pesquisas, não sei se vocês têm essa visão, poxa, muito grande, muita pergunta, tá me entendendo? Procurar sintetizar isso. Não, isso aí é. 10, porque online aí. Tem vez aí que eu vi 30 perguntas, 40, certo? Perguntas eu nem respondo. Aí o pessoal, quando vê, desiste. Entendeu o que eu quero dizer também? Exatamente, eu não estou dizendo. Agora, ela presencial, você tem um sentimento, ela é muito mais... a margem de erro diminui, essa coisa toda, entendeu? Ela seria muito melhor. Não quero dizer com isso que vai ter condições, porque vai depender... Até para a gente se reunir online está difícil. Imagine presencial. Exatamente. Eu vou deixar essas questões de como a pesquisa vai acontecer por conta de vocês, né? Que aí vocês vão discutir no grupo e tal, e aí vocês definem essas questões. Daniel vai falar? Tá. Bom, já são 11h06, tá? Vocês querem trazer algum ponto a mais para que a gente possa, pelo menos, deixar aí alguma coisa ativada na nossa mente? Querem trazer alguma sugestão, até para a nossa próxima reunião do próximo mês? Não? Então, ok. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada, tá? Eu acho que a gente vai aí construir coisas muito belas. Já estou vendo esse evento fervilhando, Jesus amado. Eu vou ser a primeira a me inscrever. Mas, você sabe que nós fizemos um que bombou, né? Foi o marco do maior número de pessoas e passou do horário e o pessoal não parava de fazer perguntas. Excelente. Mas tem uma coisa, Nayara, naquela época a gente conseguiu fazer no horário à noite. Sim. Durante o dia é complicado, porque as pessoas não têm essa disponibilidade, né? Esse evento mesmo, eu divulguei com algumas pessoas essa palestra, até com empresas que eu acho que precisam e tal, e ninguém estava aí. Ninguém pode, sabe? Não, eu concordo plenamente. Na verdade, assim, houve uma orientação do CRA de que as atividades ocorressem dentro do horário comercial, né? Porque a sala, ela é criada pelos colaboradores do CRA, é aberta por eles. Então, mas eu até, para o de hoje, eu até tentei mudar o horário, mas a palestrante não tinha disponibilidade. Então, eu fiz, é melhor manter a palestrante do que correr atrás de outra pessoa que tenha disponibilidade do que fazer a mudança do horário. Mas eu também compreendo, é difícil que as pessoas larguem o que estão fazendo no amanhã de uma quarta-feira para... Você vê que é difícil os nossos membros participarem, né? Das reuniões às quartas pela manhã. Então, mas o próximo dá sim para a gente. Depois eu entendi aí o CRA, como é que a gente pode fazer. Eu até acertei com Carol, ela tem o horário dela de sair, né? Mas eu acertei com ela que ela possa abrir, por exemplo, antes da saída dela e deixar aberto.
Que aí eu já dentro da sala deixo aberto e aí a gente marca para 18h30, as pessoas vão entrando e aí a gente já consegue fazer o evento, entendeu? Mas é mesmo uma questão de uma política aí do CRA por conta dos trabalhadores que tem o horário, né? Que é comercial. Mas aí, assim, outra coisa que é importante. O evento, a gente precisa enviar a proposta com, no mínimo, o projeto com, no mínimo, 20 dias de antecedência, para que seja possível a aprovação, né, a criação de um card, divulgação, enfim. Então, é só para vocês terem esse timing aí, para que a gente possa, de alguma forma, conseguir realizar em agosto. E aí pode ser, não precisa ser no nosso dia de reunião. Eu coloquei no dia de reunião porque a proposta era os membros conhecerem um pouco mais, né, que foi um pedido dos próprios membros sobre aí a aplicabilidade dos ODS. Mas a gente pode fazer um outro dia da semana também, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Um abraço forte. Até a próxima. Vamos nos falando pelo WhatsApp, porque acho que a gente consegue produzir também com mais facilidade por lá também. Tá bom? Obrigadão. Um abraço. Obrigada, Obrigado tchau. a todos. Tchau, beijos. Beijo.